Olá, sejam todos muito bem-vindos à classe Vida de Cristo. Hoje a nossa aula vai tratar sobre a vida diária nos tempos de Jesus, como que era o dia a dia, o que acontecia no cenário político, religioso, na época em que Jesus esteve entre nós. Lembrando, se você não teve a oportunidade de assistir a primeira aula que falava sobre as profecias messiânicas, a vinda do Messias, ou a segunda aula que a gente fala sobre o impacto que o nascimento de Jesus teve e tem até hoje nos nossos dias, basta acessar o canal de YouTube da PIB e rever as aulas. Iniciando a nossa aula, eu sempre gosto de lembrar sobre os nossos compromissos, que são uma pequena tarefa que eu passo, que é para nós conseguirmos ter um entendimento melhor de todo o conteúdo que vai ser explanado até o final de novembro. O que é? Pelo menos tentar ler um dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e decorar o versículo em João 8, 31, 32, que é: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vamos tentar pelo menos ler um dos evangelhos e decorar o versículo até a última semana de novembro. Iniciando a nossa aula, temos aqui o cronograma. Como eu havia dito, a primeira aula falamos sobre as profecias messiânicas, a segunda aula falamos sobre o nascimento de Jesus, e hoje vamos estudar sobre a vida diária nos tempos de Jesus, para saber qual era o cenário político e religioso na época de Jesus e como isso vai impactar na próxima aula o ministério de Jesus. E aí depois temos as parábolas, os milagres de Jesus, as promessas, os mandamentos e a última semana de Jesus e sua ressurreição, que aí veremos isso na última semana de novembro. Primeiras considerações em relação aos dia a dia de Jesus, esse estudo que nós vamos ter hoje. Por que é importante estudar como era o dia a dia de Jesus? Primeiro, porque é numa época muito distante da nossa época atual. Isso ocorreu há mais de 2000 anos atrás. Então a questão cultural é diferente. Então era uma cultura lá do Oriente Médio há 2000 anos atrás, e toda essa diferença cultural, o que acontecia naquela época, influenciou a maneira que Jesus ensinou e passou os seus princípios. E vamos ver que Jesus ele foi ousado, porque ele pregou contra todos os ritos e tudo que se era ensinado naquela época pelos líderes religiosos. A gente vai ver algumas características daquela época e vamos entender o contexto em que Jesus conviveu e viveu naquela época e como isso influenciou os ensinamentos de Jesus. Como eu havia dito, aqui nós temos no mapa a extensão do Império Romano nos tempos de Jesus. Isso era conhecido como o mundo mediterrâneo, porque o Império Romano quase que alcançava o mundo que era conhecido daquela época. Então ele pega quase toda a Europa, parte da África, da Ásia, ou seja, o mundo conhecido daquela época era dominado pelo Império Romano. Era neste tempo e nessa época em que Jesus viveu. Ou seja, o império todo-poderoso da época era o Império Romano. E nós vamos ver como isso acabou influenciando os costumes, a cultura, a parte política e religiosa nos tempos de Jesus. Então, qual era o cenário político naquela época? Em relação ao Império Romano, nós podemos ver ali no quadro. Como eu havia dito, era a unificação do mundo mediterrâneo, ou seja, quase todo o mundo conhecido daquela época era dominado pelo Império Romano. E o que isso proporcionava? Proporcionava uma comunicação muito mais segura e fácil. Ou seja, com uma língua sobre todo aquele território, sobre todos aqueles povos que foram dominados, que era o latim, é muito mais fácil se comunicar e se propagar uma ideia. E automaticamente
isso acabava, como que a gente pode dizer, proporcionando uma tranquilidade entre os povos. Por quê? Se todos falam a mesma língua, todos sabem o que está acontecendo, como que as coisas estão andando. Então existia, na verdade, uma linguagem universal entre todo aquele território e todo aquele cenário por causa do Império Romano que dominava todos os povos naquela época. E com isso existia a Pax Romana, que era a paz romana. Por que a paz romana? Porque como o Império Romano havia dominado todos aqueles povos e todo aquele território, ele não anulava a cultura daqueles povos anulados. Então existiam, nós vamos ver, pequenos órgãos ou pequenos governadores que tinham um poder limitado para preservar parte da cultura daqueles povos dominados e assim evitavam revoltas ou problemas com o Império Romano. Então existia um tempo de muita paz, ou seja, todo mundo conhecido naquela época falava uma língua, que era o latim. Existia uma paz que durou por algum tempo, perto de 4 séculos. Então, era muito mais fácil a prosperidade daquele império, porque sem guerras a prosperidade econômica, cultural era muito maior. Esse era o cenário político em relação ao Império Romano naquela época. Em relação ao povo judeu, obviamente eles estavam sob o jugo do Império Romano, então eles eram um povo dominado pelo Império Romano, mas por causa das profecias que a gente viu lá na aula 1, que eles entendiam que havia um libertador da própria raça, que na verdade era Jesus Cristo, mas eles entendiam que o libertador era um libertador humano, que iam libertá-los do Império Romano, e não que ia vir libertá-los do pecado e estabelecer o reino dos céus. Então o judeu achava que ia ser um grande general, um grande líder, que iam libertá-los do Império Romano. Então eles viviam essa expectativa. Apesar de estarem debaixo do jugo romano, eles tinham a expectativa de um grande líder judeu para libertá-los do Império Romano. E no cenário político existia o Sinédrio, que era um órgão judeu de governo local, que tinha um poder limitado pelo Império Romano, como havia dito, mas que decidia as questões regionais, religiosas e políticas do povo judeu. Nós vamos ver um pouquinho à frente que esse órgão ele era liderado por 2 grupos religiosos muito importantes daquela época, que eram os fariseus e os saduceus, que é quem nós vamos ver um pouquinho à frente. Em relação ao cenário moral daquela época, de novo fazendo a comparação, o Império Romano, como nós estudamos já nos livros de história, o cenário moral era a degradação total. O grande lema daquela época em relação à parte moral no Império Romano e para os romanos era corromper e ser corrompido. Era o que ditava. Então, quem tinha mais poder podia corromper a outra pessoa, a pessoa ela era ávida para ser corrompida, para ganhar favores depois, e era muito forte a cultura grega e romana naquela época. Então era muito desenvolvida toda a parte cultural romana e grega também. Então esse era o cenário moral em relação ao Império Romano. Degradação, corrupção por todos os lados e muita cultura grega romana espalhada por todo o Império. Em relação ao povo judeu, eles tinham um padrão normalmente muito rigoroso, principalmente ensinado pelos líderes religiosos em relação à lei de Deus. E a lei que eles tinham naquela época era o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés. Um dos grupos religiosos que tinham lá eram os saduceus, e eles aprovavam a transigência moral. E o que é a transigência moral? Eles aceitavam costumes e hábitos culturais de outras culturas, como a cultura grega e a cultura romana, que incorporassem a cultura judaica. Então, eles eram um grupo religioso que eles acabavam aceitando e introduziam coisas de outras culturas na cultura dos judeus.
E eles entravam em conflito principalmente com os fariseus, que não aceitavam de maneira nenhuma a introdução de uma cultura estranha à cultura judaica. A própria educação para os judeus era uma parte normal da vida deles. Então, todo judeu ele era educado e normalmente era treinado na lei que eu falei no Pentateuco. Então, eles tinham sempre a oportunidade de estar conhecendo e serem ensinados, principalmente nas sinagogas, em relação à lei de Deus. Então, o cenário moral era bem rigoroso e eles tinham a oportunidade de estar estudando e vendo sobre a lei de Deus. Em relação ao cenário religioso, o Império Romano ele tinha basicamente a idolatria pagã, então muitas religiões místicas, religiões filosóficas, por quê? O Império Romano, como ele conquistou vários povos, ele acabou incorporando e adotando várias religiões de outros povos. Então, religiões místicas, religiões filosóficas, principalmente em relação à Grécia. Então, muito do que se tinha no Império Romano era uma mistura de várias religiões místicas e filosóficas incorporadas à cultura romana por causa da conquista de vários povos. Mas, em suma, era uma idolatria pagã. E como que era o cenário religioso para o povo judeu, que era um povo que estava sob o jugo do Império Romano? A vida religiosa, como eu havia dito um pouquinho antes, do povo judeu, ela era moldada, ela era liderada por 4 grupos religiosos que existiam na época de Jesus. O primeiro grupo religioso, e é o que liderava o Sinédrio, que a gente viu, que é aquele órgão que tinha um poder limitado pelo Império Romano, principalmente ele era liderado pelos fariseus. E o que quer dizer os fariseus? A gente ouve muito na Bíblia, né? Os fariseus fizeram aquilo, um fariseu veio falar com Jesus. Fariseu em hebreu significa os segregados, em hebreu é perushim. Os segregados, os separados. Separados para quê? Separados para estudar e ensinar a lei de Deus, que era na época o Pentateuco, que são os 5 livros escritos por Moisés. Então, eles determinavam a vida política e religiosa do povo judeu. Então, eram eles que ensinavam a lei de Deus para o povo. Eles eram oriundos da classe média, eles, como eu falei, eles eram contra a influência grego, romano, qualquer tipo de influência externa na cultura e na religião judaica, e eles queriam preservar o judaísmo, ou seja, o que era ensinado ao seu povo era somente o judaísmo puro, que era o Pentateuco e alguns acréscimos da religião falada e tradição falada que foi passada de pai para filho. Era isso que era para ser ensinado, diferentemente dos saduceus, que acabavam incorporando algumas tradições gregas à religião e aos ensinamentos. Eles seguiam, como um detalhe, eles seguiam à risca os 10% dos dízimos. Nós vamos falar um pouquinho mais ainda sobre os fariseus, mas um pouco mais à frente. Esse daqui é só uma pincelada, um resumo do que eram os fariseus. Então, eles lideravam principalmente o Sinédrio, eles eram que ensinavam a lei, eles eram muito rigorosos em relação ao ensino da lei e não aceitavam a influência de alguma outra cultura, de alguma outra influência na religião judaica. O segundo grupo eram os saduceus. Ao lado dos fariseus, eles determinavam a vida política e religiosa do povo, porque eles também estavam ao lado dos fariseus no Sinédrio, que era aquele órgão político religioso que tinha poder limitado. Agora, o que os saduceus tinham de diferente dos fariseus? Doutrinariamente, eles negavam a ressurreição do corpo e a existência de anjos e espíritos, ou seja, eles pregavam que não havia ressurreição e não havia existência de anjos, contrariamente aos fariseus pregavam. Os fariseus falavam que existia a ressurreição e existia os anjos. Também diferente dos fariseus, eles queriam, como eu havia dito, helenizar a cultura judaica, ou seja, aceitar a influência
grega na cultura judaica. E eles controlavam as atividades no templo, nas sinagogas, principalmente em relação aos negócios. Então, esses dois grupos religiosos, os fariseus e os saduceus, eram os dois grupos religiosos mais poderosos dentro do povo judeu na época de Jesus. E esses dois grupos religiosos que tiveram os maiores embates com Jesus no seu ministério, que nós vamos ver na próxima aula. Mas seguindo, o terceiro grupo religioso na época de Jesus eram os essênios. Era um grupo que eles não viviam nos grandes centros, eles viviam mais retirados e eles tinham os bens comunitários, bens comuns. Então, eles eram um grupo que ficavam mais à parte, longe dos centros, grandes cidades, e eles não entravam em muito embates, tanto na questão religiosa quanto com o Império Romano. E por último, nós temos os zelotes. E por que esse nome, né? Zelotes? Por causa do zelo com a lei do Senhor. Então, eles eram extremamente contrários ao domínio romano, ao Império Romano. Então, chegavam ao ponto de nem quererem pagar os impostos romanos. Então, eles eram muito zelosos com a lei de Deus, mas eles eram extremamente radicais. Então, nós podemos chamar que dos 4 grupos religiosos, o mais radical contra o domínio do Império Romano eram os zelotes. Tanto é que eles nem pagavam os impostos que eram determinados pelo Império Romano. Então, para os romanos, o grupo religioso, os zelotes, eles eram tidos como os bandidos ladrões, porque eles se negavam a pagar impostos, se negavam a cumprir as regras determinadas pelo Império Romano. Então, eles eram considerados o pior grupo em relação ao cumprimento das determinações do Império Romano. Então, para nós resumirmos, tínhamos os fariseus, que eram os grandes estudiosos da lei, que dominavam o sinédrio, lideravam o sinédrio, ao lado dos saduceus. Os saduceus, eles tinham questões doutrinárias, que eles não acreditavam na ressurreição e nem na existência de anjos, e também eles aceitavam a influência da cultura grega na cultura judaica. Tem os essênios, que viviam mais afastados, e os zelotes, que eram o grupo mais radical contra o domínio do Império Romano. Este é o cenário religioso nos tempos de Jesus. Agora nós vamos falar e nos aprofundar um pouquinho mais em relação aos fariseus, que foram o grupo religioso que teve mais contato e teve mais discussões no dia a dia de Jesus. Podemos ver em Mateus 12, 38, uma interpelação feita pelos fariseus com Jesus, querendo ver sinais, querendo que Jesus mostrasse através de sinais que realmente ele era o Filho de Deus. E Jesus, o que ele diz para os fariseus? Que o único sinal que eles vão ver vai ser a morte de Jesus e após o 3º dia a sua ressurreição. Eles não entenderam muito bem, mas o que Jesus queria falar? Que ele não precisaria comprovar para os fariseus, porque os fariseus eles estavam querendo questionar a autoridade de Jesus sobre o povo, que eles estavam querendo dizer que eles, fariseus, tinham mais autoridade religiosa sobre o povo do que Jesus. Em Mateus 15:1, nós também podemos ver como Jesus ele condena alguns costumes dos fariseus, que eles colocam a tradição judaica acima da lei e dos princípios de Deus. Outras questões em relação aos fariseus a gente pode ver em Lucas 7:39. O que acontece ali? Jesus fala que eles estavam julgando as pessoas e eles pensavam e ensinavam os fariseus que eles não deviam se misturar com elas. O que isso quer dizer? Os fariseus se achavam melhores, numa classe acima do povo, ou seja, eles se achavam mais santos do que os outros, eles se achavam superiores.
E, na verdade, depois em Lucas 16, 14 e 15, nós vemos que os fariseus eles eram avarentos, ou seja, eles não eram generosos. Então, eles retinham os bens materiais, os valores em dinheiro, porque eles achavam que isso também dava poder para eles, essa retenção dos bens para com eles. E Jesus fala em Mateus 23, no versículo 27, que eles eram sepulcros caiados. O que quer dizer sepulcro caiado? Que eles eram, na verdade, hipócritas. Por quê? Eram muito belos e formosos por fora, porque eles ensinavam a lei de Deus, eram muito bem vestidos, ensinavam nas sinagogas, tinham estudos, estudavam, se dedicavam ao estudo da lei do Senhor, mas a vida deles era podre, porque eles não praticavam o que eles ensinavam. Então eles eram hipócritas, belos e formosos por fora, mas podres, estragados por dentro. Por quê? Eles não praticavam aquilo que eles ensinavam e se achavam superiores ao povo que era a quem eles ensinavam. E por último, nós vemos em relação aos fariseus, Jesus fala em Mateus 23, 29, que eles, os fariseus, são os filhos dos que mataram os profetas. Por quê? Desde lá do Antigo Testamento, quando os profetas já falavam e profetizavam, inspirados por Deus, claro, sobre a vinda do Messias, a vinda de Jesus, os fariseus eles já eram contra esses profetas e eles já tinham e já conspiravam contra a vida desses profetas. E muitos deles foram mortos pelos fariseus. Então, na verdade, eles são uma geração e eles são filhos dos que mataram os profetas que profetizaram sobre a vinda de Jesus. Então, é neste cenário, neste dia a dia, com o Império Romano dominando quase todo o mundo conhecido, no meio desses 4 grupos religiosos, sendo predominantemente o grupo dos fariseus, que dominavam toda a área e toda a questão religiosa sobre o ensino da lei, é que Jesus viveu e exerceu o seu ministério. E eu coloquei aqui a parábola do fariseu e do publicano, que é uma parábola que muitos de vocês já devem conhecer, que retrata bem, e nós depois vamos tirar uma aplicação prática, em relação ao como que o fariseu vivia e como isso propiciou vários ensinamentos que Jesus nos passou. Então vamos ler ali em Lucas 18, versículo 9 e 14, a parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, de 9 a 14. Publicano, nós devemos lembrar que o coletor de impostos, né? Então era uma figura que não era bem vista também pelo povo judeu. Imagina, era uma pessoa que era do teu povo e que recolhia impostos para dar para o Império Romano. Então o publicano, o coletor de impostos, era uma figura muito mal vista pelo povo judeu. Então, por isso que gera um contraste muito interessante aqui. Vamos ver ali em Lucas 18, de 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, pois se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, que é esse grupo religioso que a gente estava falando até agora, e o outro publicano, que é o coletor de impostos. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha só como que é a oração do fariseu. Ele ora se autoexaltando, falando que é bom, que é melhor que todos os pecadores do povo, inclusive o publicano que estava ali ao seu lado. Ou seja, ele se exalta falando mal das pessoas. É assim que ele orava. E retrata bem aquilo que Jesus fala, que eles se autogloriavam, se gloriavam pelos seus conhecimentos em relação à lei. Mas na prática, o conhecimento que eles tinham da lei não era praticado.
Eles não viviam o que ensinavam, eles se autogloriavam. Mas vamos seguir em frente. Ele continua a oração, e se engrandecendo sobre os seus feitos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então ele, para se autogloriar, ele falava mal do povo e do publicano que estava ao lado, falando que essas pessoas pecavam e faziam diversas coisas e ele não. E depois ele falava dos feitos que ele havia conseguido fazer, que ele jejuava, que ele dava dízimo, se autogloriando. E aí, em contraste, o publicano, o coletor de impostos, aquela figura que não era querida pelos judeus, porque aqui a gente está vendo o estudioso da lei e um coletor de impostos. E olha o contraste, o que o coletor de impostos orava. O publicano, estando em pé, longe, que não chegava nem perto, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Olha só a diferença, a atitude de humildade e o reconhecimento da dependência de Deus e que ele era um pecador e que necessitava de Deus. E aí olha só o que Jesus diz: digo-vos que este, que é o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas que se humilha será exaltado. O que Jesus está querendo ensinar? Que todos nós temos que nos humilhar na presença de Deus e mostrarmos a nossa dependência de Deus. E aí Deus irá nos exaltar. Aquele que se exalta pelos seus feitos, pelas coisas que faz, será humilhado, porque nenhum de nós é merecedor de nada. Qual que é a aplicação prática que nós podemos tirar dessa parábola do publicano? Primeiro, em Mateus 5,20 já diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que ele está dizendo? Qual que era a justiça do fariseu? A justiça do fariseu era se autoproclamar, se achar mais importante do que os outros demais pecadores e achar que a própria justiça que irá o salvar. Mas Jesus fala que isso não é verdade. Porque olha só o que tem lá em Romanos 3,23. Ele diz, porque Paulo diz ali à igreja de Roma: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa salvação não depende dos nossos feitos, da nossa própria justiça, porque nós não conseguimos. A nossa salvação depende de Jesus, que foi pela graça e pela redenção em Cristo Jesus é que nós seremos e somos salvos. Essa é a total diferença. Então o publicano, ele falou: eu sou pecador e eu preciso de Deus na minha vida. E o fariseu falava o quê? Pelos meus feitos, pelas minhas conquistas, pela maneira como eu ajo, eu sou melhor do que aquele publicano. Completamente errado. E o que o Senhor diz em relação a nós nos auto-glorificarmos, a nós nos acharmos melhor do que os outros? Lá em Jeremias 9, 23 e 24, ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Olha só, nós não temos nos gloriar em absolutamente nada. E aí ele diz o contrário: mas em que nós devemos nos gloriar? Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha só, nós temos que nos glorificar em Deus, que enviou o seu Filho Jesus
para nos dar a salvação, pagar o preço dos nossos pecados e nos dar a salvação. É nisso que nós devemos nos glorificar. Então, resumindo a nossa aula de hoje, vimos qual era o cenário moral, político e religioso no tempo e na época de Jesus. Vimos como isso influenciará todo o ministério de Jesus. E com uma aplicação prática através ali da parábola do publicano com o fariseu, vimos que o grupo religioso que dominava eram os fariseus, que eram hipócritas, que eram os professores, eram os que ensinavam a lei, mas na verdade eles não praticavam o que ensinavam. Então eles eram hipócritas e se achavam justos por si mesmos, se achavam superiores. Vimos que a nossa justiça não nos leva à salvação, que a salvação depende exclusivamente da graça de Deus, que mandou o seu Filho Jesus para pagar o preço dos nossos pecados e nos salvar. Eu queria terminar essa nossa aula de hoje fazendo uma oração, para que nós possamos ser que nem o publicano, que possamos sempre depender da graça de Deus, não achando que tenhamos qualquer mérito nos nossos feitos, nas nossas conquistas, que a nossa salvação ela é exclusivamente graça pela vinda do Filho Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos por esse tempo que pudemos aprender sobre qual era o cenário, qual era o dia a dia do seu Filho Jesus aqui na terra. Que possamos, Senhor, depender exclusivamente da sua graça, sabendo, Pai, que dependemos das tuas forças, que as nossas atitudes, que a maneira como agimos, que somos pecadores, Pai, que dependemos da tua graça, que o seu Filho Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e que depois ele ressuscitou, nos dando vida, Pai, em ti, para que não mais vivêssemos, Senhor, como homens pecadores, mas que possamos viver agora, Senhor, um novo nascimento, para que possamos viver somente para ti, Pai. Nos dê uma semana debaixo da tua graça, da tua misericórdia e que possamos, Senhor, ser sal e luz aonde estivermos. Em nome de Jesus. Amém. Que todos tenham uma ótima semana e que possamos sempre ter em mente os ensinamentos de Jesus e que possamos não ser como os fariseus, que eram hipócritas, que apesar de conhecedores da lei, não as praticavam. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.